Muita paz para todos, encarnados e desencarnados. E nós, neste início da nossa conversa, nós rogamos para que não tenhamos dificuldades na sintonia, no estabelecimento da sintonia de cada um de nós, dos dois lados da vida, com o trabalho que se desenvolve na casa de Sebastião Mártir, por mãos generosas, por espíritos amigos, e que nós aqui, em comparecendo, somos alvo, principalmente do atendimento generoso destas mãos, destes espíritos iluminados. A Judite já anunciou, hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do Caminho, Verdade e Vida. O Caminho de Verdade e Vida é um livro, ele tem uma formação assim menor e tem ele grandão assim. Não muda nada porque o autor é o mesmo e a psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. São mensagens que são comentadas pelo nosso irmão Emmanuel. Para nós espíritas que estamos estudando, ele é excelente, porque nós já por várias vezes dissemos aqui, e hoje repetindo, o nosso irmão Emmanuel, ele tem uma capacidade de síntese e uma singeleza nas suas falas, nas suas escritas, que é impressionante. Isso facilita muito a nossa vida quando nós vamos manusear uma obra que é da autoria dele. E o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, também ninguém desconhece isso, foi um instrumento fiel, além da amizade que fechava e que ainda hoje continua entre os dois, o Emmanuel e o Francisco Cândido Xavier. Quando eu falo sobre amizade, é porque isso dá autenticidade e facilita para o espírito ditar, transferir a sua mensagem, o seu recado. Então, nesta lição 42, Glória ao Bem, são aqueles escritos, são aquelas cartas que o nosso irmão Paulo fazia há muito. E essas cartas aqui, este texto é retirado de uma carta que ele fez aos Romanos. Aí ele escreve assim, mais ou menos comentado, que todas as vezes que nós temos contato com o bem, com alguém que está praticando o bem, isso é muita honra, e é questão de, se for alguém, um semelhante, um viajor, ou alguém da família, nós temos que homenagear alguém que pratique o bem, e sempre num ambiente de muita paz. Por que o Emmanuel faz uma carga enorme, positiva, sobre o bem? É porque o bem é algo valioso em nossas vidas. Às vezes nós não percebemos isso, não. No decorrer da nossa conversa, nós vamos percebendo qual é o sentido do seu comentário. Falar em bem, todo mundo sabe o que é. É a coisa mais singela, não é uma palavra difícil, não. O problema é no sentido que nós devemos entendê-lo. Então ele diz assim, que nós, seres humanos, via de regra, temos falsas, olha como ele começa, falsas ideias. Ou seja, quando nós apreciamos o bem, nós apreciamos o bem, às vezes, de acordo com as nossas conveniências. Não são palavras que eu estou colocando, não. São palavras que eu estou retirando do livro, Caminho, Verdade e Vida. Ele diz assim, o Emmanuel, quando ele está fazendo o comentário sobre o bem, que, às vezes, nós nos envolvemos tanto com o nosso processo religioso, com a entrega religiosa. Nós não estamos falando de facções, de especificamente de um segmento, não. No sentido geral das religiões. Nós nos entregamos de tal maneira àquela doutrina que, às vezes, nos equivocamos quanto ao bem. Daí estarmos dizendo, olha, é preciso que nós estejamos atentos. No início, quando fizemos a saudação, nós dissemos isso, que não tenhamos dificuldades, nós que estamos aqui hoje, encarnados e desencarnados, em nos apropriarmos daquilo que os espíritos estão fazendo chegar até nós. E é uma lição simples. Assim, mas eu vou discutir o bem, eu conheço o que é bem e o que é mal. Não, Emmanuel está dizendo aqui que muitas vezes, via de regra, nós estamos confundindo as coisas. E os nossos conceitos, as nossas apreciações sobre o bem, elas são apreciações
falsas que nós somos envolvidos, e eu comecei a dizer, somos envolvidos em muitos momentos pelo sentimento religioso e conceituamos o bem e passamos a compreender o bem, o conceito de bem, de acordo com aquela doutrina, com aquele ensinamento. Não estamos dizendo, no comentário pessoal, que essas coisas, quando as religiões fazem esses comentários sobre o bem, elas estão equivocadas, não. Elas, às vezes, fazem os comentários de forma superficial. Nós diríamos, numa linguagem um pouco mais simples, num sentido por fora. Por fora é aquele que não passa da nossa epiderme. Ou seja, nós registramos aqui no martelo, no ouvido, e não tem outro rumo, não. Então, às vezes, nós nos equivocamos sobre a prática do bem. Eu não vou citar a propaganda, mas tem uma propaganda na televisão agora que fala sobre violência quanto a menina quanto a menor. Quando vocês puderem, analisem nesse sentido. Assim, eu estou fazendo bem. Na verdade, está cometendo um dos crimes mais terríveis que tem. E justificado. Quando eu faço algo, eu justifico e justifico das mais variadas formas e às vezes estou equivocado. A justificativa é só para atender o meu interesse. O que o Emmanuel está falando para nós é nesse sentido, dessa falsidade na compreensão. Então ele diz que quando aparece alguém na prática do bem de verdade, é honra, é paz. Temos que receber alguém neste nível com muita paz e honrá-lo, porque é alguém que está obrando no bem, vamos utilizar uma palavra aqui, no bem verdadeiro, não é bem isso não. No comentário do Emmanuel, além da religião, ele diz assim, que em alguns instantes nós, quando estamos dedicados a uma determinada profissão, isso não precisamos fazer esforços. Basta que a nossa cabeça dê uma passeada pelas notícias recentes, nós vamos perceber isso com nitidez. E o Emmanuel é que está falando aqui na lição 42. Ele diz assim, que todas as vezes que nós envolvemos com determinadas profissões, que são as nossas, e nós nos envolvemos com intensidade, é interessante isso, que sempre que desenvolvamos as atividades das nossas profissões, nós façamos isso aí com entrega. Mas o Emmanuel está dizendo que a entrega aqui, às vezes, nos entrega. Às vezes confunde a nossa vida, porque nós fazemos isso com tanta ênfase no nosso ambiente de trabalho, que é próprio nosso atendermos nesta prática do bem, de acordo com a nossa profissão e as nossas conveniências, os nossos interesses pessoais. Daí ele está dizendo que esta ideia de falsidade, ela ainda vai persistir, e nós devemos ter muitos cuidados. Ele, no comentário do Emmanuel, nesta lição 42, ele diz assim, que o processo egoístico, que o nosso egoísmo, e quando estamos comentando sobre a prática do bem nessas ideias falsas, sem dúvida nenhuma, este é o caminho que nós estamos trilhando. Então, o Emmanuel diz assim, que quando nós estamos na prática do bem, mas movimentado pelo egoísmo, nas palavras dele, faz crer que o bem completo só poderia nascer das nossas mãos. Não tem ninguém mais que seja competente para fazer aquilo, não. Só nós. Porque atende exatamente aquilo que o meu ego está desejoso que seja atendido. Às vezes eu posso, numa análise mais aprofundada, nem entender que é a prática do bem, mas Emmanuel diz que nós normalmente nos entregamos tanto dentro dessa visão egoística que nós achamos que esta verdade, a prática do bem naquele momento, ela só poderá sair das mãos de quem está praticando. E ele mesmo conclui na sua lição, no seu comentário, que essa característica, e nós não precisamos também aqui de fazer grandes esforços, não. Essa é uma característica problemática. Ele utiliza uma palavra mais forte aqui, da nossa personalidade. Quando nós estamos nos comportando assim, nós estamos lançando mão de uma característica nossa, pessoal, que é problemática.
que devemos alijar isso do nosso processo de vida. Nós estamos, é inevitável chegar no fim do ano, numa data dessas, que nós vamos nos ver agora só no ano que vem, né? Segunda-feira já é ano que vem. E é inevitável não fazermos comentários vinculando ao período. E a Judite tem um recado muito bom para o final sobre isso. Ou seja, ao ensejo desse final de ano, muitos irmãos nossos, muitos de nós, estamos buscando, a gente vê isso também na televisão, nas entrevistas, isso é cultura no Brasil e em outros lugares do mundo, que as pessoas gostam de fazer aquela passagem do dia 31 para o dia 1º, vestido de branco. Todo mundo vestido de branco. E justificam isso. Também existem pessoas que não estão preocupadas com o branco, mas elas se preocupam com cores distintas, porque a cor X, ela está retratando a tal sentimento, a cor Y é uma cor que joga para outro sentimento. Tem outros que são privilegiadíssimos, estão numa praia e vão pular as ondas, pulam não sei quantas ondas na passagem do ano e fazem aquelas promessas. Tudo isso, todo esse ritual que nós fazemos é no intuito de que nós consigamos uma apropriação de um sentimento chamado felicidade. As pessoas estão buscando a felicidade, ou com a roupa branca, ou com a roupa colorida, ou com a roupa do jeito que for, ou pulando ondas. E aí eu gostaria de fazer uma propaganda aqui, pedindo permissão para a direção ali. Quem tiver interessado em ler mão, eu leio a mão, vejo passado, presente e futuro, e não cobro nada, não. Então, aproveitando quando é fim de ano assim, a gente é brincadeira isso, tá bom? Não tem nada de verdadeiro, não, porque às vezes você fica interessado muito no 2018, e eu vou lá e leio a mão, não é carta, não, é a mão. Mas é brincadeira, não tem nada disso, não. Então, neste ensejo, destas atividades, destes atos, das práticas, destas coisas, e no fim do ano isso é mais evidente, nós estamos verdadeiramente buscando a felicidade. É uma busca justa. Alguns, e nós, numa análise precipitada, poderíamos estar pensando assim: ora, mas isso é inócuo. A cor da roupa, ou colorida ou branca, ou pular as ondas, ou fazer qualquer outro ritual, isso é inócuo. Não, não é não. Na semana passada, quem esteve aqui, deve estar lembrando ainda, que nós falamos sobre as vibrações planetárias. Nós aqui no centro temos um trabalho que prescindimos das vibrações das cores, e as cores são de tintas que são utilizadas numa folha de papel, no processo de cromoterapia. Ora, se as tintas, se as cores têm vibrações e nós nos beneficiamos dela no tratamento, e alguns espíritos se fazem presentes aqui, e quando eles se deparam com quadros desta natureza, que o médium está ali elaborando, e que ele se depara com aquelas cores, ele se entrega. É uma sintonia absoluta. Ele se entrega para uma terapia profunda da alma, que os terapeutas estão juntos. Eles estão juntos e aproveitam aquela entrega, aquele amolecimento do coração para fazerem um tratamento. Ora, então as cores vibram. Se nós estamos desejosos de felicidade, o branco, que é um neutro, mas as cores outras, e o branco, ou qualquer coisa, ou pular ondas, ou ler mão, tudo isso faz bem, porque tem vibração. E se o propósito é o bem, e a nossa lição de hoje é sobre a prática do bem, vai ser bom. O que não faz bem é aquilo que nós já conhecemos quando estamos na contramão dessas ações todas. Mas a busca é a felicidade. Não fiquemos incomodados. Mas eu pulava onda e agora não vou pular mais. Continue pulando. Nós não podemos pular uma onda dizendo assim: eu queria que a minha sogra desse uma dor de dente fortíssima e fosse embora para casa. Não é nesse... Aí não vai funcionar, não. Não funciona. Eu estou colocando a sogra porque dificilmente as sogras, elas, nas manifestações assim, elas têm
Ou seja, as pessoas gostam muito de fazer as suas piadas sobre as sogras, mas as sogras também são... A sogra é a mãe daquela que tem a paciência de dividir a vida, os minutos da vida, as frações de segundo da vida com o marido. E às vezes é santa. E a sogra fabricou uma santa que está ali aguentando alguém. Então é só no sentido mesmo do jocoso, mas não é nesse sentido de deixar que a sogra seja prejudicada, não. Nós estamos buscando a felicidade nas práticas dessas ações e outras mais que nós nem mencionamos. Só que a felicidade, ela só será alcançada na sua plenitude quando nós conseguirmos instalar dentro de nós, na alma, o reino de Deus. Não tem como. O nosso irmão Emanuel, na lição, ele está explícito nisso, dizendo assim: se alguém apareceu na prática do bem, respeite-o, faça as honras, receba com paz, porque o bem tem que ser respeitado. Por que o Emanuel está tão efusivo assim, firme, forte na mensagem que ele está comentando aqui na lição 42? É porque o bem, ele flui incessantemente de Deus. O bem flui incessantemente de Deus. O reino de Deus, dentro de nós, só pode ser a felicidade. É o milagre. Assim, mas Deus produz milagre? Este é o milagre de Deus. Se fazer presente no coração humano, na alma humana, na intimidade humana, para torná-la feliz. Para fazer com que o ser humano seja feliz. E só seremos felizes, isso não tem que discutir não, só seremos felizes no momento que nós instalarmos o reino de Deus dentro de nós. Para a instalação do reino de Deus dentro de nós, aí é outra conversa. Existem regras, existem caminhos, existem decisões que devem ser tomadas diariamente, a cada minuto. Mas é um milagre de Deus. Deus, quando faz, e alguém quando sente feliz, poderia neste momento, e nós vamos comentar sobre isso daqui a alguns instantes, alguém quando se sente feliz por algo rápido assim, deveria analisar mais profundamente. Por que estou sendo feliz e eu não sou feliz em outros momentos? Mas agora eu estou. Encontraria a resposta. Porque naquele instante a sintonia com Deus está estabelecida. E às vezes não é uma sintonia perene, constante, mas ela é intermitente. Meus queridos irmãos, é exatamente por intermédio dos seres humanos que praticam o bem é que Deus faz o trabalho contra o sectarismo, contra a violência. Por isso que o nosso irmão Paulo, quando faz a recomendação, e algumas outras recomendações aos romanos, e ele faz a outros povos, ele está sendo categórico aqui. Percebeu, identificou, é prática do bem, honre. Honre quem está nessa prática, receba com paz, porque Deus vai aproveitar quem já instalou o reino dele, do Senhor, na alma que pratica o bem, para combater na terra, no universo, o sectarismo, a violência e outras coisas que nós conhecemos. Daí estarmos imaginando assim: nós vamos comemorar no dia 20 de janeiro os 60 anos do Centro Espírita Sebastião Mártir. O patrono desta casa é o nosso irmão Sebastião, da Igreja Católica. Lá ele é o São Sebastião. Quem é ele? O Sebastião é alguém que se dedicou, ou seja, dedicou a sua vida a um trabalho em nome de Deus, na prática do bem. Então Deus pega o Sebastião, pega o Antônio, pega o Francisco, canonizando ou não, para neles focalizar a sua luz, para que eles, na prática do bem, possam combater o sectarismo, possam combater todas as violências
que a terra ainda experimenta, e nós experimentamos com intensidade. Olha que coisa extraordinária, como o nosso irmão Emanuel está trazendo isso para nós assim de uma forma fácil de compreensão e dizendo assim: o bem é extraordinário, é um milagre dentro de nós. Milagres são aquelas coisas que aparecem assim de vez em quando, não são coisas constantes, e o bem não é constante. Daí a expressão que nós estamos utilizando aqui, que é um milagre de Deus dentro, e é um milagre de Deus dentro de nós. A vida é um milagre de Deus em nós. A presença do bem em nós é um milagre de Deus. É o ser humano dizendo para o Pai: eu estou aqui. Ananias, quando Jesus disse para ele: olha, eu tenho alguma coisa para você fazer, ele não disse um A, ele não perguntou nada, ele disse assim: eis-me aqui, Senhor. Eu estou à sua disposição, eu estou às suas ordens. Realize-se em mim aquela que é a vontade. O trabalho que tem que ser feito, eu preciso apenas de contactá-lo, para conhecê-lo. O bem é deste nível. Estamos, e já também tivemos chance, e outros expositores já tiveram a chance de dizer aqui, estamos experimentando na doutrina espírita aquele período, é um período inicial, que nós estamos chamando, os estudiosos aí estão chamando de maioridade da doutrina. Porque vocês e todos nós estamos lembrados, neste ano nós comemoramos os 160 anos da doutrina. Nós não vamos entrar nesse detalhe, não. É para dizer assim, que uma doutrina que está com 160 anos, e tem essa aceitação, e tem essa respeitabilidade, e tem uma ética, e tem uma moral elevada, ela tem que ser mesmo valorizada. Então esse negócio chamado maioridade é só para estabelecermos aqui algo para podermos identificar. Então, estamos começando esse período. Começando é porque, segundo os estudiosos, com a doutrina com 150 anos, houve um encerramento de um período e o começo de outro, que é esse da maioridade. O que vem a ser isso? O problema é o seguinte, é que nós, espíritas, nós que estudamos a doutrina, até então, estivemos vinculados, estivemos integrados com as tarefas espíritas. Isso é verdadeiro. Nós estivemos integrados e vinculados a essas tarefas e quase sem vínculos com a nossa consciência. Nós desenvolvemos tarefas extraordinárias, belíssimas, no campo da caridade, no campo da amorosidade, mas sem que a nossa consciência percebesse isso, muito mais vinculado à orientação doutrinária, que é correta. Nós é que ainda não tínhamos adquirido a competência para nos apropriarmos da essência dessas orientações. Assim, Lar dos Velhinhos Maria Madalena, foi criado lá no final da década de 70 e começou a funcionar oficialmente no começo da década de 80. Um trabalho extraordinário de amparo, de assistência aos nossos irmãos, a cada um de nós que vai pela idade avançando um pouco, em determinados momentos não tem mais o conforto de um lar para continuar. O lar foi criado aqui ao lado, no albergue, aqui era um albergue, para que lá onde ele está, ele pudesse atender já 40 pessoas que já estavam aqui no albergue e que foram para lá porque não tinham onde ficar. Isso é maravilhoso. O que nós não tínhamos na época era a consciência. Era apenas um trabalho de atendimento de acordo com os preceitos da doutrina cristã, com os preceitos de Jesus. Mas a consciência pessoal daquele trabalho nós não tínhamos. Tanto não tínhamos que nós fomos aprendendo lá no lar a trabalhar com idosos na medida que eles foram chegando e que os fatos foram acontecendo. Vou citar um exemplo dos mais grosseiros. As pessoas, sabendo da existência do lar, chegavam lá para fazer as suas doações. Olha, eu fiz uma festa e sobrou um monte de bolo aqui, um monte de salgado, eu vim aqui doar. Nós não tínhamos os mínimos critérios para receber essas doações. Quantas e quantas vezes os idosos passaram mal e fila de ambulância teve que fazer lá para levar esses idosos para os hospitais porque eles estavam com diarreia. Porque nós fomos descuidados.
Nós estamos atendendo os idosos, mas não tínhamos, hoje não. Hoje nós temos critérios estabelecidos, e não são todos. Ainda alguns critérios estão sendo criados na medida que nós vamos nos conscientizando da responsabilidade de atender uma alma irmã necessitada que está lá, em todos os sentidos. É neste aspecto que nós estamos falando da doutrina. Até então, nós na doutrina, extraordinária no campo moral, mas o problema da consciência nós estamos começando agora. É nessa fase de maturidade, de maioridade da doutrina, é que nós estamos começando a compreender isso. Nós estamos estudando os seus fundamentos, os fundamentos da doutrina, eles são difíceis, são profundos, e nós, espíritas, estamos começando este estudo. Começando! Nós estamos apenas começando. É uma nova fase, e estamos nos aprofundando. Ainda não compreendíamos muito bem isso, eu estou citando um exemplo grosseiro aí, desse negócio de consciência. Estamos começando a compreender, e mais do que isso, como aplicar. E este é o importante. Mais ou menos é assim, nós estamos numa fase da doutrina que nós estamos encerrando. O que fazer? O que fazer? Veio uma fase, quando o Kardec começou lá em 1857, e quando o mundo começou a ter a doutrina, a se adaptar com a doutrina, e ela veio para o Brasil, no Brasil não tinha centro espírita. Então os primeiros espíritas tiveram que fazer a doutrina, tiveram que fazer as casas espíritas, porque não tinha, tiveram que pegar os originais no francês para fazer a tradução, porque não tinha nada da doutrina em português. E vieram aqueles pioneiros que fizeram isso. Foi como fazer. Este como fazer, já nós estamos, entendem os estudiosos, que nós estamos numa fase já de amarramento disso aí. O como fazer, nós já estamos esgotando. O que nós precisamos daqui para frente é começar e praticar intensamente. O que fazer é o que nós tínhamos dito anteriormente. O que eu faço no Espiritismo? Lá em 1880, quando Eurípides Barçanufo nasceu, já existia doutrina espírita no Brasil? Já. Mas a família do professor Eurípides Barçanufo tinha a ideia de que seria essa doutrina, e que logo o professor Eurípides, já no momento que ele se apropria da sua maioridade, ele compreende isso, ninguém sabia, e nem o próprio, porque um espírito iluminado. Mas como doutrina, como centro, era coisa nova. Então o que eu faço? O que eu faço? Num trabalho mediúnico dessa época, o que eu faço no trabalho mediúnico? Como eu me relaciono com o espírito pelo médium? A fase que nós estamos iniciando agora, que é essa da maioridade, que é a fase do como fazer. Este como fazer está exigindo de cada um de nós, espírita, a apropriação daquilo que vai para a consciência. Agora mesmo eu brinquei com vocês dizendo assim, olha, eu sei ler a mão, se quiser eu vou ler a mão de vocês, e leio passado, presente e futuro. É claro que o passado eu não preciso ler na mão de ninguém, porque todos sabem e todos vivenciaram este passado. O que nós não temos consciência é que este passado, ele é intocável por nós, porque ele já foi vivenciado. Mas quando eu digo intocável, todo mundo deve estar falando assim, isso é um processo lógico, já está lá atrás, ele tem que ser intocável. Não, eu estou falando das consequências dele. As consequências do passado, elas já foram produzidas e não mais serão alteradas pela nossa vontade. Nós teremos que vivenciá-las. As consequências dos nossos atos, das nossas ações, elas estão prontas, estão no futuro. E nós vamos contactá-las no futuro, e não temos como alterá-las. Essa consciência nós não tínhamos nem temos ainda. Nós estamos nos apropriando de como fazer esse negócio. Meus queridos irmãos, por mais que as lições espontâneas do céu
estejam nos convocando cada um de nós para o bem. Olha aqui, por mais que as mensagens, que as vozes, que os espíritos estejam nos convocando para o bem, para as verdades, nós ainda continuamos, todos nós continuamos, seres humanos em atitudes ofensivas. Em atitudes ofensivas. Nós estamos aqui estamos mergulhando neste momento nos evangelhos, na lição de Paulo. Estamos aprendendo um monte de coisas. Terminou a reunião, nós vamos pegar o carro e vamos para casa. O primeiro motorista que nos der uma fechada, nós vamos elogiar a genitora dele. Sem dúvida, nós não vamos nos conter. Nós vamos elogiar a genitora dele, no mínimo. Quando não nos gestos, quando não atendendo ao ímpeto de anotar as placas, para nada. Pois é isso que está sendo falado aqui. Vou repetir aqui. Por mais que as lições espontâneas do céu, as lições de Deus, elas estejam nos convocando todos os dias, em todos os momentos, cada um de nós para o bem, para as verdades, nós ainda continuamos seres humanos em atitudes ofensivas. O mundo está em guerra. Nós, no Brasil, enfrentamos as mesmas dificuldades desta ofensiva. Ofensiva que estou falando aqui é de ofensa mesmo. Nós ainda, com todas essas convocações dos céus, ainda somos, ainda vivenciamos como seres humanos que os sentimentos de ameaça estão dentro de nós. Ou nós estamos ameaçando ou nós nos sentimos ameaçados. Isso é verdadeiro. Mesmo que nós estejamos vinculados a essas convocações, sensíveis com os ouvidos, mas a nossa consciência, e essa é a fase da doutrina que está preocupando com isso, a nossa consciência ainda não diluiu. Nós ainda, em alguns momentos, destruímos mesmo. Ou seja, as nossas ações, mesmo que nós às vezes nem pratiquemos as ações, mas os nossos pensamentos, eles são aqueles pensamentos de derrota, de destruição. É necessário, queridos irmãos, termos Deus em nós, para o milagre do bem em nós. Quando o nosso irmão Emmanuel está dizendo assim, glorifiquemos o bem, é nesse sentido. Que a cada chance que se apresente para nós na prática do bem, nós glorifiquemos mesmo, honrando, amando, dentro da paz, para corresponder à bondade de Deus. De novo, os nossos desejos para cada um de nós é que nós sejamos felizes, e seremos. Mas só seremos quando este reino de Deus, esse reino do Senhor, estiver prontinho dentro de nós. Enquanto ele não estiver pronto, não tem jeito. E como nós vamos dizer que temos dentro de nós o reino de Deus, se ainda somos belicosos? Se ainda não conseguimos amar, às vezes nem a nós mesmos. E se eu não me amo, como eu ainda posso ter a pretensão de dizer, eu amo o Roberto? Eu amo a sociedade, eu amo a Deus, eu nem consigo me amar ainda. É nesse sentido que nós estamos falando, que a doutrina está nessa fase de maioridade, entrando, sabe, ela está entrando pelos poros, ela está chegando aos espíritas com veemência para dizer assim, conscientize-se, se aproprie da consciência. A consciência é aquele negócio que nós jogamos tudo para lá. Meus queridos irmãos, nós estamos nessa lição do Emmanuel, dizendo da glorificação ao bem, e já encerrando, porque a Judite ainda tem um recado, dizendo assim, no frigir dos ovos aqui, quando nós estamos analisando um ano novo, um período novo, tudo novo, a doutrina chegando nova, o que nós estamos imaginando? Numa pergunta simples, que importa para nós cristãos, espíritas, o aspecto
exterior de alguém? É uma boa pergunta para nos conscientizarmos. O que importa quando eu olho para alguém e só o vejo exteriormente? Dissemos isso sobre os idosos agora mesmo. Há 30 e tantos anos atrás, quando levamos os idosos para o lar, nós víamos os idosos apenas como idosos, mas nem imaginávamos que ali estava um irmão, um companheiro, alguém com muitas dificuldades. Hoje a consciência disso aí já está mais nítida. Então, concluindo aqui, o que importa para nós o aspecto exterior de alguém, a sua nacionalidade. O que importa para nós quando nós olhamos para um irmão nosso, nós estamos falando de Deus, estamos falando do universo, nós olhamos para um irmão nosso e ele é árabe, é sírio, é libanês, é turco. Nós no Brasil gostamos de apelidar os árabes todos de turco. O que menos vem para cá são turcos. Vem muito libanês, vem muito sírio, os turcos não vêm tanto. Mas o que importa isso? Só vai conseguir, nós só vamos conseguir responder isso, que não tem importância nenhuma, quando o reino de Deus estiver instalado. O que importa a nacionalidade? O que importa o nome? E no Brasil ainda, o que importa a cor de quem nós estamos olhando, vendo, enxergando, dialogando, trabalhando, vivendo juntos? O que importa a cor desse nosso irmão? Isso só vai deixar de ser relevante quando o reino de Deus estiver instalado em nós. Ou seja, é um milagre de Deus. É a felicidade de cada um. Então, copiando o Emmanuel, é necessário que nós, vou utilizar a palavra anotar, mas na verdade não é anotar não, é registrar com muita intensidade. É necessário que nós anotemos as mensagens daqueles que portam e praticam o bem. Isso nos faz muito bem, porque é o único caminho para que nós cheguemos a Jesus. Não temos alternativa, não. Muita paz para todos, com os desejos de um 2018 dos mais felizes.